Olá pessoal, eu sou Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo, sempre para trazer conversas aqui com vocês e tirar suas dúvidas sobre preparação para concursos públicos. Hoje estou aqui na presença do meu amigo ilustre Fernando Mesquita. Para quem não conhece o canal do YouTube dele, inscreva-se lá no canal Fernando Mesquita, só pesquisar aí rapidinho. Vai ter algum cardzinho? Vai, a gente arruma um negócio aí. E hoje eu queria falar com você uma coisa interessante, Fernando, porque o pessoal pergunta muito para mim sobre quando mudar de área de concurso. Legal. E eu nunca fiz isso. Eu, desde 91. Nossa. Já tinha concurso nessa época já? Estava começando. 91 eu tinha 6 anos. Tinha acabado de sair a Constituição, mas já tinha concurso. Era concurso recente, né? Não, já tinha concurso desde já estava rolando, ok, legal. Constituições anteriores. Então, assim, quase que eu peguei da Constituição anterior. Imagina. Mas eu sempre segui área fiscal. Tá. Agora, dia de namorado, dia 2 de junho, eu faço 23 anos de auditor fiscal. Uau. Mais do que muita gente está te assistindo, tem de vida. Pode ser, verdade. Fui aprovado 5 concursos da área, então minha vida sempre foi essa. Eu nunca mudei. Tá. Eu tenho essa reticência, assim, de quando mudar, e eu fico meio fechado. E como você é um cara que transitou por 3 áreas diferentes e foi aprovado nelas, eu gostaria que você falasse sobre isso, assim, para esses colegas ouvirem. Quando que é legal mudar de área? Eu gostaria de dar um pitaco sobre isso também, participar dessa conversa aqui, mesmo porque a área fiscal, ela tá muito fraca. A área fiscal é mais ou menos a que eu lido mais, que eu sou mais conhecido, digamos, né? E como não tem grande concurso há muito tempo, o pessoal ficou muito, vou fazer Tribunal de Contas, vou fazer a BIM, outras coisas, né? Você trabalhou na BIM, vou fazer não sei o que e tal. Vamos lá, Fernando, quando você acha que é legal, apresente, e, se quiser, e quando você acha legal aí, mudar de área. Gente, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita. Alexandre, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Eu passei em alguns concursos ao longo desse tempo e eu assumi 4 grandes concursos. Eu trabalhei na Caixa um pouco mais de um ano. Eu fui servidor da Agência Brasileira de Inteligência durante 6 anos, trabalhei no TRF1 como analista administrativo e hoje sou analista da Câmara dos Deputados. Eu passei, na verdade, até uma 4ª área que eu lembrei agora, que foi essa área bancária, que foi uma entrada breve, foi quase um acidente de percurso, né? Você era novo ainda? Era novo, estava fazendo vestibular, exatamente. Aí a prova era semelhante, acabei fazendo e passando. Só que essas 3 áreas pelas quais eu passei, elas decorreram de uma deliberação grande. Eu comecei na área policial. Então eu comecei a estudar, passei no concurso da PRF, tem um vídeo polêmico sobre isso aí, que o pessoal fica às vezes chateado comigo. Eu passei na BIM, que não era a área policial, mas que tinha disciplinas semelhantes, passei no concurso do DEPEN, então eu tenho uma certa jornada nesse início. Por quê? Porque eu queria ser policial. Então eu acho que essa é a primeira noção que a pessoa precisa ter. O que você quer fazer? Porque muita gente pensa assim, eu quero passar num concurso, tá, mas você tem que pensar que o concurso é um rito de passagem. Sim. Uma vez que você passar por ele, você tem 40 anos de carreira pela frente. Sim. O que você vai fazer depois disso? O que mais tem é servidor por aí frustrado, ou fazendo terapia, O que é uma pena, porque as pessoas, muitas das pessoas têm essa mentalidade. Eu sempre digo que as pessoas têm que ter uma expectativa muito realista em relação ao que o concurso pode ou não pode trazer para você. Porque tem coisas que ele pode trazer e vai, e tem coisas que ele não pode trazer. Porque fazendo uma semelhança, por exemplo, com o vestibular, todo mundo aqui pensou no que, quase todo mundo pensou no que fazer no vestibular. Sim. Só que na hora que bate o desespero, não interessa, você quer um cargo. Isso. Você quer passar e ter salário. Mas vamos lá, por exemplo, para mim, eu não gosto da área de direito. Eu não conseguiria ser feliz trabalhando na área de direito, mesmo ganhasse muito mais do que eu ganho. Falar, tu fala isso porque tu tem inveja do juiz, não, tem inveja do salário. Mas do trabalho legal, eu não tenho, eu não gostaria. Assim como eu respeito um colega que é juiz que não gostaria de ser fiscal. Sim. Entendeu? É normal. E o concurseiro no desespero, ele não pensa nisso. Ele pensa, não interessa, eu quero salário. Meu amigo, tu vai ficar 30, 40 anos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você tem que pensar, porque, sei lá, meu Deus, pode dar um tiro na cabeça um dia. Sim. Como já aconteceu várias vezes. Não, eu não tô nem falando tão figurativamente assim. E a área policial, ela acho que ela sofre talvez 2% a menos em relação a isso, porque ela é uma coisa muito vocacional. É igual médico. É isso. A área policial, o cara já desde pequeno quer ser polícia tá brincando de cirurgia, polícia ladrão. Ver um filme de tiro, gosta de ver um filme de Duro de Matar, acho o máximo, então é diferente. Duro de Matar é bom, Duro de Matar é bom. Bom E eu tinha muito isso, meu desejo era ser policial. Só que a vida aconteceu. Então eu passei no concurso da PRF e aí por uma série de circunstâncias eu acabei não assumindo, minha esposa não estava num estágio muito bom da vida, a gente ia para um lugar que era muito afastado e o momento não era propício. Então eu acabei abrindo mão daquela vaga da Polícia Rodoviária, que era uma coisa que eu gostaria de fazer, em prol de outras coisas. E quando o tempo foi passando, logo depois, eu comecei a trabalhar mais com a área administrativa, que era a faculdade que eu estava fazendo na época. Então fazer administração meio que me levou para isso, a área administrativa, embora muitos desses cargos não tenham exigências de formação específica. Qual que foi a decisão que balizou isso? Poxa, eu entendi, depois de estudar alguns meses, que eu não vou ter condições de assumir a área policial sem que isso tenha um peso sobre a minha família.
Então a decisão familiar foi muito forte nesse sentido. Porque eu ia ter que me deslocar, porque eu ia ter que me mudar, porque a minha esposa achava que era um trabalho super perigoso, que a gente sabe que não que tem o seu risco, obviamente, mas que não é isso tudo. E eu acabei indo para a área administrativa. E essa área administrativa, ela é meio que o coringa dos concursos, né? Você pensa em prestar concurso e aí você tem técnico de tribunal, você tem analista da área administrativa, você tem uma série de cargos que estão envolvidos aí que não precisam de formação específica, que não tem nenhum pré-requisito. E isso para mim foi uma espécie de alívio. Aí eu passei em algumas provas nesse sentido e passei inclusive na prova do TRF1 que eu assumi e passei lá um pouco mais de 6 meses. TRF1 é Brasília? Brasília. A gente está em Brasília aqui no feriado fazendo esse filme. Isso, na verdade o TRF1 é o maior TRF do país, né? Ele abrange diversos estados, inclusive Amazonas, enfim, tem que olhar lá para... Mas você ficou aqui que é a tua terra. Mas eu fiquei aqui em Brasília. Ele é candango. Eu sou brasiliense. A minha lotação é aqui. Os brasileiros vão entender porque a gente não fala candango. Então... A área administrativa, ela foi meio que esse refúgio. Quando eu saí da área policial, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Mas foi uma decisão que levou várias semanas. E eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas que vão mudar de área. O que acontece hoje é a existência do que eu chamo de concurseiro ping-pong. É o cara que está estudando... Eu chamo de metralhadora giratória. Ah, legal. É o mesmo conceito, Que o senhor é mais agressivo. Que na área da polícia não acertaria nada. Não é um sniper. Isso, não, exatamente. Não é um sniper, a sua metáfora é um pouco mais agressiva que a minha. Por quê? Porque o cara, ele fica quicando de um lado para o outro. Eu estou estudando para fiscal. E qual prova você está estudando agora? Não, para analista, para técnico judiciário do TJ. Para BIM, para MPU. O que aparece, ele vai. Isso não faz sentido. Por quê? Porque você não constrói capital intelectual para você poder passar numa prova. Por que o foco é importante? Porque quanto mais você estuda uma determinada área, mais você aprende, maior é a probabilidade, ceteris paribus, né? Que aquela coisa gere retorno. Mas muitas pessoas acabam não pensando assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade. É claro que a gente precisa pensar estrategicamente, mas pensar estrategicamente é uma coisa muito mais ampla do que mudar de área com a prova que surge. Do que o desespero pela remuneração. Que é o que acontece. Porque, assim, o que eu falo às vezes para os meus alunos lá, que eu sigo na minha mentoria, o que eu falo para eles? Eu falo o seguinte: é uma prova bem diferente a que você vai desviar. Primeiro, não tem nenhuma perspectiva de ter o concurso da sua área. Primeira coisa. Apareceu um concurso bem diferente, que não tem tanta gente assim com aquela preparação específica para aquilo, aí tudo bem. Para BIM era uma coisa um pouco diferente. Que deu uma... foi bom para a galera que estuda para diplomacia, para as outras áreas não. E um monte de gente está lá aprovado, não estava estudando para a área da diplomacia. Tá? Então, assim, dava para muita gente, de repente, falar, vou tentar encarar esse monte de coisa diferente aqui, que era coisa pra caramba. Que vai aqui, né? Porque não tem tanta gente assim estudando só para BIM, digamos. E veio um edital meio diferente e tal. Agora, outra coisa é assim, eu vou ali para aparecer um TRT, aparecer um tribunal de controle, porque tem muita gente estudando para aquilo. Entendeu? Então, assim, você está sempre atrás. Isso. Aí quando você volta, aí tu não passa. Aí quando você volta para a área fiscal, tu deixa uma galera passar à tua frente. Entendeu? Aí entendeu? Tu tá sempre correndo atrás de uma galera que tá ali estudando há 2 anos para aquilo e você quer resolver tua vida em 2 meses. Que vai ser muito mais difícil. É claro que você tem aquelas exceções das exceções. Sim, tem a galera que passa e a galera se mira nessas exceções. Isso, eu sou estatístico, cara, não se mira na exceção. Isso vira notícia. E aí a pessoa como você falou acha do teu vídeo da PRF, isso. Que eu falei também que passei para toda a receita em 5 meses e meio, entendeu? Então, assim, algumas coisas viram notícia, mas, cara, a média não é essa, não é o normal. Tem algumas nuances que a gente precisa considerar. E uma das formas por que a gente está falando sobre isso é porque a gente entende que o nosso caso não é necessariamente a regra. Sim. E que existem outras coisas a serem consideradas nesse cenário. Quando eu entrei na área administrativa, eu pensei, não, agora é aqui que eu vou ficar. Mas o que aconteceu? O meu plano, desde anos atrás, quando eu tinha começado, era trabalhar no legislativo. E aí, eu estava já nessa área administrativa tal, e tinha um certo conhecimento, porque eu já estava estudando há alguns anos. E aí eu fui fazer a prova de administrador do Senado. A prova de administrador do Senado foi uma prova aplicada pela FGV, que é uma banca conhecidamente difícil, principalmente em língua portuguesa e tudo mais. E eu fiz a prova de administrador e fui reprovado em português por uma questão. Eu precisava tirar, eram 20 questões, eu precisava tirar 10, eu tirei 9. Isso nunca tinha acontecido em português na minha vida. Nunca tinha acontecido. E se eu tivesse tirado 10, eu teria ficado em 4º lugar na prova. Que bom, né? Foi só. Aquela coisa que. Você sabe aquele ponto? Que você sai feliz da vida quando sai resultado. Sabe aquele ponto? Foi exatamente o que aconteceu. E eu tinha viajado, tinha juntado uma grana, estava em Nova York, gastando por conta. É interessante esse trauma que causa essa dor, que você, com 90 anos de idade, você vai lembrar que numa prova de 10 questões, eu errei você fez 9, você teria sido o 4. Vou contar para os meus netos. Bisnetos. Bisnetos. Tanto que isso dói porque realmente marca. Exatamente. E para mim doeu muito, de fato. Eu contei, inclusive, isso no meu blog, que eu tava na Apple Store lá em Nova York, é um lugar bom para sofrer, né? Mas eu tava gastando por conta, eu tava contando com essa aprovação. E aí, cara, eu sentei no meio da loja e comecei a chorar, porque eu tava contando com aquilo, eu tava com um papel do gabarito no meu bolso e eu não tava acreditando que faltou uma questão para eu passar.
E aquilo foi, foi tipo assim, caraca, meu mundo acabou. E eu não sou uma pessoa fatalista, mas eu tava cansado de estudar, eu tava estudando há vários anos. E aí, o que aconteceu? Saiu essa prova do Senado, e quando saiu o edital do Senado, antes dessa reprovação, eu tinha visto o cargo de taquígrafo. Aí eu olhei o cargo de taquígrafo e falei assim, bom, tem muito português, que eu tinha sido reprovado na FGV, né? Lembre-se, isso é importante. Até então tu achava que tu era bom pra caramba. Eu achava que era bom pra caramba em português. Aí a base da prova de taquígrafo é português. O português é a ferramenta do taquígrafo. E aí tinha processo legislativo, direito constitucional, direito administrativo, informática, que eram disciplinas que eu estava muito tranquilo. Eu olhei aquele conjunto de disciplinas e eu falei, cara, eu quero trabalhar no legislativo. Tem esse cargo de taquígrafo aqui, que eu nem sabia o que era. Eu falei, eu vou estudar para isso aqui. Algumas semanas depois saiu a prova da Câmara, saiu o edital da Câmara dos Deputados. E o edital da Câmara dos Deputados previa 14 vagas para taquígrafo. Aí eu falei, é agora. Eu tava na área administrativa, Isso mas... foi em que ano, Fernando? Isso foi 2013, final de 2013. E aí, quando saiu esse edital, eu falei, cara, essa é a chance que eu tenho de trabalhar no Legislativo, porque esse era o meu objetivo, e havia sido nos últimos 10 anos. Eu falei, eu vou estudar para essa prova. Eu não sabia nada de taquígrafo, eu não sabia o que taquígrafo fazia, como boa parte das pessoas que estão assistindo, tenho certeza, não sabem. Aliás, você tem um vídeo no seu canal, o que faz o taquígrafo legislativo. Eu já vi, pode saber. Que eu também não sabia. Descobrimos, imagine só. Eu falei, eu vou descobrir o que é um taquígrafo. Imagine só, e descobriu, e é uma profissão muito bacana. E quando saiu essa prova, eu falei assim, cara, essa é a minha chance. Então, isso tinha a ver com o meu objetivo estratégico. Toda mudança de área que eu fiz, ela tinha uma razão de ser. Quando eu comecei na área policial era porque eu queria, era o que eu achava que eu era vocacionado, embora eu nunca tenha descoberto se eu sou mesmo. Quando eu passei para a área administrativa é porque a área policial não era um ajuste perfeito, entre aspas, para mim. E quando eu cheguei na taquigrafia é porque era a minha forma de adentrar o legislativo. E eu me impressionei muito com a carreira, porque é uma carreira muito interessante. E quando eu estava me preparando, foi uma preparação super demandante, porque não bastava só eu reforçar os conteúdos, que era a maioria dos conteúdos que eu já sabia, mas eu também precisava aprender taquigrafia. Então, nessa preparação, além de tudo, além de toda a pressão, porque eram alguns poucos meses, 2, 3 meses até a prova, e a prova foi suspensa no meio, eu quase parei de estudar quando a prova foi suspensa, foi uma onda. Eu ainda tinha que aprender taquigrafia. E todas essas mudanças, elas tiveram a sua razão de ser. E português, que tinha me reprovado na FGV, eu fiquei em 12º ou 13º lugar na prova, quando eu fui fazer para taquígrafo. Então, eu acho que essa é uma lição importante, que a gente não pode considerar os pontos fora da curva como uma regra. Tá, cai um pouco, vê se você me confirma, porque eu não entendo desse concurso, tá? Mas vamos lá, quando eu falei há pouco tempo que, assim, você pode até às vezes desviar um pouco, desde que seja um concurso que não tem uma galera estudando para aquilo. Isso. Se você tivesse escolhido aquela área que tem uma galera há anos ali, talvez tu não tivesse passado. Talvez. Taquigrafia, você conhece algum curso de concurso que estuda para taquigrafia? Qual que é a vantagem da taquigrafia? Não caía naquilo que eu exemplifiquei, assim, de, uma base boa eu tenho... Sim. E aqui tem uma área de um troço que não tem ninguém estudando para aquilo. Exatamente. A taquigrafia, para mim, ela foi uma escolha muito estratégica, porque o que acontece, o que eu vim descobrir depois, que eu não sabia na época, era que os taquígrafos são normalmente pessoas de carreira, e todo mundo na taquigrafia se conhece. Só que eu era um outsider, eu não conhecia ninguém. Então, quando eu entrei, eu descobri que tinham pessoas que eram excelentes taquígrafos, que eram pessoas muito boas tecnicamente para escrever, mas que não tinham traquejo com prova. E eu era exatamente o contrário. Eu tinha muito traquejo com prova, eu já estava escrevendo sobre isso, já tinha livro publicado, já estava falando sobre isso há anos, entendia bem como que esse mecanismo funcionava, já tinha me especializado nisso, mas não sabia taquigrafia. Então eu aproveitei aquilo que eu tinha para taquigrafia e aprendi a prova. Mas esse conteúdo ele estava super relacionado com o que eu aprendi, porque dentro daquilo, tirando a parte prática que eu precisava saber para o concurso, não tinha nenhuma novidade. E depois também, até como o concurso foi suspenso, você teve um gásinho, né? Um tempo mais para aprender, te ajudou, né? Quando o concurso foi suspenso, acho que o concurso passou quase um mês suspenso, eu passei uma semana sem estudar, pensando, que vacilo, o concurso foi suspenso, será que eu continuo estudando? Eu acho que eu não vou passar, e que não sei o quê, o que é um absurdo. E foram 14 vagas. Se tu fosse o 15º, eu nunca ia esquecer dessa semana. Exatamente. Nunca ia esquecer. E eu fui o último da lista. Por quê? Por causa da prova de taquigrafia. Quando eu passei, nas primeiras etapas eu estava bem. Português, correção, não sei o quê. Eu acabei a prova na última vaga por causa da prova de taquigrafia. Por quê? Porque era uma velocidade X. Eu tinha uma velocidade que era 70%. Eu tinha calculado quantos erros eu podia ter na prova para fazer o mínimo. Porque eu sabia que eu não ia chegar na velocidade exigida. Então eu calculei quantos erros eu podia ter para fazer o mínimo. Fiz um mínimo. A nota na prova prática era tipo assim, a nota mínima na prova prática era tipo assim, 4,5. E eu tirei 4,55. Na prova prática. E isso me deixou dentro das vagas, porque a minha pontuação na prova tinha sido boa. Maravilha. Mas assim, acho que deu para, com essa conversa, o pessoal ter uma ideia mais ou menos de quando que dá para mudar de área e tal. E outra coisa, cara, se você vai mudar de área, pensa realmente em
e mudar de área. Sim. Ninguém isso. tá falando não pra é você. Ir e voltar. Não é ir, voltar e voltar Isso. e voltar, porque o ping-pong, como você falou, a metralhadora giratória. não vai. Não meu vai, amigo, é não difícil vai. pegar. Fernando, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fernando, foi um grande prazer. Beleza, obrigado. Eu fiz até um vídeo pro canal desse cara e siga o canal desse cara aqui também, que é o barbudo aqui, sabe das coisas. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Até mais. Você fica mais aqui na frente. Isso. Aí se apresenta, né? O canal é seu, né? Beleza, já tá gravando tudo? Já tá gravando tudo A aí. gente olha pra cá e aquela lá só pega o... Não, aquela lá não tá pegando nada, não. Aquela Tá desligada? tá só pra enfeitar. Tá, Não, mas peraí, gente. ela não... Tu começou agora os 0 minutos aí? Tá, Não. 1 minuto e 50. Tá 1 minuto e Beleza, 50. A gente tá do lado certo? A gente tá do lado certo, sim. Você tá apresentando. Tá bom, então... Tem podemos? lado, podemos.